Turma, bom dia novamente. Esse segundo momento aqui, vamos estudar o capítulo 6, tá? Que fala sobre potencial verde, e nós vamos estudar aqui as estruturas dos vegetais. Nós vamos ver a função da raiz, função do caule, função da folha e função das flores, tá? Só que neste momento aqui, neste vídeo, vamos estudar somente a parte da raiz, tá? A aula de amanhã, quinta-feira, será via Zoom, tá? E nós iremos complementar, beleza? Então vamos lá. Aqui, turma, a raiz. Qual é a principal função da raiz, turma? Fixação do vegetal no solo e a nutrição da planta. Professor, mas qual é a nutrição que ela faz? Ó? A nutrição é a absorção, ó, de água e sais minerais que ela retira do solo. A gente viu no início do capítulo 5, lá do processo de fotossíntese, que a planta retira água e sais minerais do solo, tá? Ela retira água e sais minerais do solo. Ela vai retirar, e isso ela tira como, professor? Através, ó, da raiz. A raiz que vai fazer com que haja essa retirada, tá? Dessa água e sais minerais do solo. Essa é a principal função dela, mas ela tem outra, turma, além de fixação e nutrição. Qual é a outra função? Reserva energética, tá? Então, as raízes também têm função de reservar energética. Qual é o principal, professor? O amido, né? Amido de milho, amido, né? Na batata, batata doce, não, né? Porque é batata inglesa, né? Batata doce, a batata inglesa, se não me engano, é do caldo, tá? Aqui, ó, você tem da mandioca, você tem da cenoura, que são provenientes da onde? Da raiz. Ah, professor, quando a planta faz fotossíntese, mas o açúcar que ela produz não fica nas folhas? Não. Ele é distribuído por todo o vegetal. É distribuído nas folhas, para ir para a flor, é distribuído no caule e é distribuído também na raiz, tá? Então, vai ocorrer toda essa distribuição. Beatriz, eu vou mandar lá esse slide, tá? Depois eu mando ele lá. Amanhã eu mando ele no Portal Class, tá? Eu vou mandar todo ele lá. Beleza? Que eu vou finalizar essa parte, aí eu mando. Tá? Então, ó, a raiz, ela reserva amido. Aqui, ó, da cenoura. Quem não come cenoura aqui? Cenoura é bom, né? Na saladinha lá. A mandioca aqui, né? Quem não come farinha de mandioca, entre outras propriedades, né? A mandioca, em 2019, foi eleito o alimento mundial, tá? Foi o alimento mais consumido no mundo, principalmente lá no continente africano, tá? Ah, professor, isso é legal? Nem tanto, tá? Porque muito lá é a base da farinha, tá? O alimento deles lá. Poderia ter, entre outras coisas, mas era a base da mandioca, tá? E, turma, a raiz, né? Ela tem, ó, o geotropismo positivo. O que quer dizer geotropismo, né? O crescimento orientado pela força da gravidade em direção ao solo da Terra. Então, a raiz, ó, ela cresce para baixo, o caule e as folhas para cima, tá? Então, ó, tem o fototropismo negativo. O que é o fototropismo negativo? Ó? É o crescimento vegetal, né, orientado em direção à luz. Ó. Então, ó, eu tenho geotropismo, quando a raiz cresce para baixo. Fototropismo, quando o vegetal cresce para cima em busca da luz. Ó, dá um exemplo para vocês assim. Professor, eu tenho uma planta, eu plantei lá uma plantinha. Só que aonde eu coloquei ela, tinha um muro. Aqui, professor, tinha um muro. Ó. O que eu fiz, professor? Eu peguei minha plantinha, quando eu a plantei, eu coloquei ela bem aqui, ó. Ela ficou bem aqui, professor. Ó. Ela ficou aqui, ó. Parte dela ficou na sombra e a outra parte dela começou a encurvar em direção à luz do sol. Por que faz isso? Porque, turma, ela tem que ir à origem do sol, né? Da luminosidade, ó, para que ela cresça. Então, se você colocar uma árvore e ela estiver quase 100% do dia na sombra e tiver uma parte de luz próxima a ela, ela vai começar, ó, a se encurvar e ir em direção à luminosidade. O dia que vocês plantarem uma planta, né? Colocar no vaso, turma, coloque, faça um buraco, coloque dentro de uma caixa de sapato, faça uma abertura e coloquem lá no pátio, aonde tenha contato com o sol direto. Você vai ver que essa planta ela vai crescer, ó, em direção àquele buraco que você fizer, né? Aquela abertura que você fizer na caixa de sapato,
ela vai crescer nessa direção, porque ela procura a luz para ela se desenvolver. E vamos ver aqui, ó, vai cair na avaliação de vocês isso daqui. Qual é a estrutura da raiz, professor? Como é que a raiz se estrutura? A raiz, turma, ela tem, ó, vamos dar a forma da canetinha, a zona de ramificação. Aqui, ó, qual é essa função, ó, da zona de ramificação, professor? A zona de ramificação é ela que sustenta o vegetal, tá? Então, a zona de ramificação, a principal função dela, a principal importância dela, ó, fixar o vegetal ao solo, para que quando bate um vento, uma tempestade, ó, ele está seguro lá e ele não caia, tá? Essa é a principal função da zona de ramificação, ramificar e fixar o vegetal ao solo. A próxima estrutura que a gente tem, tá, turma, é a zona, ó, pilífera, que se encontra bem aqui, ó. Qual é essa função da zona pilífera, tá? Ou zona pelífera? Essa zona pilífera ou pelífera, a principal função dela é a absorção. Professor, absorção do quê? De água e sais minerais, tá? Professor, pensei que a raiz só era de um jeito e tudo nela fosse uma função. Não, a raiz tem divisões, tá? Tem a divisão que segura o vegetal no solo, tem a divisão que faz com que haja a absorção de água, tá? É a zona pelífera. São pelinhos. O dia que você tiver uma oportunidade, puxe uma planta do solo. Você vai ver que você, quando puxar, tem umas partes branquinhas, bem pequenininha lá. Você vai ver que tem umas partes brancas. Essa parte branca, nela tem a função de absorver água. Tem um filme não. Vocês sabem quem é o Bear Grylls, né? Lá, a prova de tudo. Ele começa a tirar umas plantas do solo, ele tira a terra, o que ele faz? Ó, puxa essa parte branca dela, é onde tem os pelinhos, a zona pelífera. Lá absorve água. Claro que ele não vai puxar uma grande quantidade de água, mas ele vai estar se hidratando. Uma curiosidade para vocês aqui, ó. Deixa eu só apagar. Quando vocês andam por aí na cidade de Macapá, quando vocês passam em calçada, vocês dão uma verificada, por exemplo, lá, que as árvores começam. Vocês verificam lá que a árvore começa a quebrar a calçada. Professor, é verdade, eu já vi que a árvore começa a quebrar a calçada, mas por que ela faz isso? Porque o ser humano, não sei o que dá na cabeça dele, o que ele faz? Ele pega, ele quer construir uma calçada, só que o que ele faz? Ele pega e constrói a calçada e estrangula o vegetal. Ó. Ele fecha de concreto, ele estrangula, que ele faz concreto até aqui, ó. Estrangula. Ah, é, professor, é verdade. E o que está acontecendo quando ele faz esse estrangulamento? Quando chove, ó, cai água, o H2O. E o que vai acontecer? Está totalmente concretado, né? Está cheio de concreto. O que vai acontecer com essa água? Ela cai e escoa, ó, ela vai escoar para um local, para uma vala, né? Para qualquer local, ela vai escoar. E essa água não vai mais infiltrar. E o vegetal, extremamente inteligente, ele sabe que precisa de água no solo para ele sobreviver. O que ele vai fazer? Ó? Vai pegar as suas raízes de ramificação e começa a levantar. Ó. Essas raízes aqui, ó, essa zona de ramificação, ele começa a levantar. Ó. Essa raiz vem para cima. Ela começa a quebrar a calçada. Verdade, professor, ela começa a quebrar, mas por que ela faz isso? Para a água infiltrar. A água agora vai infiltrar. É por isso que quando você passa em calçada, você vê muita calçada quebrada pelo vegetal. O vegetal faz isso porque o homem estrangulou, está asfixiando ele, esse vegetal. E para que esse vegetal consiga beber água, ele precisa quebrar essa calçada para que a água continue infiltrando. Tá? Ah, professor, mas se quiser fazer calçada, algumas calçadas são feitas de forma correta. Tem algumas calçadas que ele dá um espaço. O que ele faz? Ele pega, né? Faz o asfalto, não, tá? A calçada, passa o cimento, né? E deixa uma parte bem aqui, ó. Deixa a forma, deixa aberto. Aí ele pega, de novo e vem da outra parte. Ele faz como se fosse um cercadinho, ó. Ele deixa o espaço para que quando chover, tiver água ou irrigar, o que vai acontecer aqui, ó? A água cai e infiltre nesse solo, tá? É dessa forma que tem que ser feita. Se você estrangular, o vegetal inteligente, ele começa a
quebrar a calçada para que a água infiltre. Pode passar em qualquer calçada aí que tiver o concreto quase estrangulando, você vai ver que essa calçada vai estar quebrada pelas raízes do vegetal, tá? E continuando aqui, eu estava falando só de curiosidade, a planta, né, ela tem a zona de crescimento, turma. Qual é essa função de crescimento? Se essa planta ela estiver num local onde não tenha... Ana Beatriz, algumas são quadradas, para que ocorra, né, essa infiltração. Turma, o que acontece com essa zona de crescimento? Vamos supor que essa raiz ela esteja até 3 metros de profundidade e acabou a água lá nos 3 metros. Ela só vai conseguir água abaixo de 5 metros. O que ela vai ter que fazer? A sua raiz, ó, e cada vez mais ao fundo. Então, ela precisa dessa zona de crescimento. Ela precisa se aprofundar. Ah, professor, só que quando ela vai se aprofundando, ela tem uma zona chamada de coifa. Qual é a função da coifa? A coifa, turma, ela tem como função, ó, proteção, tá? Ela vai proteger, tá? Então, a principal função aqui da coifa é proteção. Mas, professor, proteção do quê? Do solo, turma. O solo tem micro-organismo, o solo ele tem pedras, pedregulhos, então ele precisa proteger essa raiz. Então, ela vai batendo, ela vai crescendo, ela vai se chocando a pedras, rochas, entre outros minerais. E essa coifa serve para proteger, tá? Contra micro-organismos e contra detritos que estão lá presentes no solo. E aqui, ó, quais são os tipos de raízes? Eu tenho 2 tipos, ó. Raízes axial, também chamado de pivonte, e temos raízes chamadas de fasciculada. No livro de vocês está escrito, ó, raízes fasciculada e raiz axial. Professor, qual é a diferença de uma para a outra? É que a raiz axial, ela não é tanto ramificada, tá? Ela vai mais ao profundo, tá? Ela vai mais ao fundo. Já uma raiz axial, fasciculada, também chamada de cabeleira, por que ela parece um cabelo? Olha aqui, um capim aqui, ó, por exemplo. Ela é mais ramificada, turma. Ela é mais espalhada. Por exemplo, lá, quem nunca arrancou capim no chão aí? Quando você arranca aquele matinho, você puxa, você vê que vem várias, ó, raízes espalhadas, né? Parece um cabelo, né? Cheio de terra. Então, as raízes fasciculadas é mais fácil você tirar do solo. O que é mais fácil você tirar? A raiz fasciculada, porque ela não vai tão profundo, ela se espalha. Professor, e a raiz axial? É difícil? É, porque ela vai muito profundo. Então, ó, é difícil você arrancar do solo. É muito difícil. Você vai ter que fazer bastante força, tá? E agora, ó, vamos ver os tipos de raízes. Eu tenho raízes subterrâneas, são aquelas raízes, né, de plantas que vivem no solo e elas ficam enterradas, ficam tá, abaixo da terra. Aéreas, que são raízes aéreas, que vêm acima do solo. E aquáticas, aquelas que estão na água. E eu tenho algumas adaptações de raízes. Quais são, professor? Raízes tuberosas. Essas raízes tuberosas, elas reservam, ó, amido, elas reservam energia, ó, para a gente comer, importantíssimo para a nossa alimentação e para a nossa saúde, ó. Cenoura, mandioca, batata doce, beterraba, nabo eu não gosto, eu acho horrível. Comi uma vez, não gostei muito, tá? Mas, ó, cenoura é bom, bolo de cenoura, né? Bem delicioso. Mandioca, né? É gostoso também. Batata doce, delicioso, purezinho de batata doce, né? Beterraba é bom no suco, né? Fazer com diversos tipos de suco, utilizando até em suco detox, tá? Então, são adaptações. As raízes, elas reservam energia. Professor, e como é que isso acontece para ela conseguir fixar essa energia? Turma, ela só consegue fazer a fixação dessa reserva energética graças a bactérias que estão presentes no solo. Bactérias que estão presentes no solo são elas que vão fazer com que haja esse enriquecimento de reserva energética nessas raízes, tá? Eu tenho raízes esporas. Professor, o que são raízes esporas? São raízes de suporte. Geralmente aqui, pessoal, em áreas que época do ano está alagado e entre outras épocas está seco, tá? Deixa eu até falar em seco, minha garganta secou. Então, ó, raízes de suporte
são aquelas raízes, ó, onde geralmente vai ficar um período do ano alagado e outro período seco. Ah, professor, mas por que tem que ter esse suporte? Porque o solo, como ele não é tão fixo, tá tão solidificado, ele é mais molhadinho, porque fica com um período de tempo abaixo d'água. O que acontece? Ele não vai conseguir fixar totalmente esse vegetal. Aí esse vegetal precisa, ó, criar outras raízes, ó, para conseguir suportá-lo, tá, ao solo. Geralmente em área manguezal aqui, ó, em áreas de manguezal, lá onde você pega caranguejo, tem aqui, ó, né? Época cheia, época seca, você consegue achar essas raízes espora. Eu tenho raízes pneumatóforas, que são raízes pneumatóforas, ajudam na respiração. Lembra, turma, o vegetal, ele precisa, ó, fazer a respiração. O vegetal também consome oxigênio e libera, ó, CO2. Como é que ele vai fazer essa liberação? Através dessas raízes. Geralmente aqui essas raízes, ela fica embaixo d'água, só que uma parte dela fica para fora. Ah, ela consegue, ó, trocar os gases com a atmosfera, né? Ela fica não totalmente. Professor, Oi? um exemplo dessas tipo de raízes é o açaí, que quando ele está na beira do rio, as raízes vão para fora da terra e ficam na água. Bem lembrado, Landon, o açaí, né, geralmente é lá em área de várzea, na floresta de várzea, que ele vai se desenvolver. E na floresta, né, de várzea, acaba inundando sim, aí tem que ter esse tipo de raízes, né, para que haja troca. Tá? Aí acontece a troca. É para fazer, tá? Para não ficar totalmente lá embaixo da água, não fazer a troca, ele pode vir a morrer. Austrórios e plantas parasitas. Turma, o cipó-chumbo, eu ia falar ao contrário, tá? O cipó-chumbo, ele é um tipo de planta, né, que vai se enrolando, ó, ele fica enrolado, cipó-titica, né, se enrola no vegetal. E a erva de passarinho é uma planta parasita. A erva de passarinho, o passarinho vem, pousa na planta e defeca. Aí nasce essa plantinha aqui. E o que acontece, turma, com essa planta parasita? Ela rouba água e sais minerais do vegetal e também, turma, ela rouba a glicose. Por exemplo, aqui, ó, a erva de passarinho, ela não faz fotossíntese. Por quê? Porque ela rouba aqui, tá? Ela está roubando o açúcar desse vegetal. Ela está tirando o açúcar dele. Então, ela não precisa fazer fotossíntese. Olha, raízes tabulares, turma. Quem já foi lá no Araxá, já viu uma raiz desse tamanho aqui. Não igual desse daqui, ó. A Suma Uma que está lá no Araxá, né? Não é desse tamanho, mas ela é bem bonita, tá? Ela é bem menor. Quem for lá na Beira Rio já viu também aqui, ó, essas raízes tabulares. Qual é a principal função dela? Dar o suporte para plantas de grandes metros, né? 20, 15 metros de altura ou mais para sustentar. Eu já tive a oportunidade de ver, tá? Uma raiz desse tamanho, tá? Eu já tive. Só que na época eu tinha a idade de vocês e não tinha câmera fotográfica. A única memória que eu tenho, né, é dela. Não tive registro. É bem bonito, turma. É impressionante. Eu acho incrível. Sim, camarada, é incrível. E algumas são até utilizadas, são destruídas, né? Algumas pessoas derrubam essas árvores, né, para fazer embarcações, tá? Isso é um patrimônio histórico. É crime se você derrubar, tá? Então, raízes tabulares, já diz, a forma de tábuas para suportar essa árvore. Raízes estrangulantes. Professor, tudo isso que o senhor está falando aqui dessas características vai cair? Não. O que vai cair, ó, que eu falei para vocês, eu posso perguntar isso aqui, ó. Isso aqui, ó, vai cair. Isso aqui pode cair. Eu posso colocar uma imagem, colocar aqui, ó. Aqui eu coloco B na zona película. Aí eu pergunto lá, marque a alternativa onde está presente a zona que faz o processo de absorção. Aí você vai marcar letra B, lá na zona película, entendeu? Agora, essas curiosidades que eu não vou pedir para vocês. Tem uma atividade no livro, a gente vai fazer mais para frente, tá? No livro vocês vão fazer, mas na prova não vai cair, tá? Ó, estranguladoras, elas abraçam, elas vão estrangulando e com o tempo ela destrói
a planta. Só que o que acontece, pessoal? Se ela destruir a planta, ela se destrói também, tá? Porque ela vai estrangular e o vegetal vai morrer e com o tempo ela morre também. Raízes grampiformes, já diz grampo, ó, de grampo. Elas estão pregadas, ó. É igual uma centopeia. Você gruda ela lá e ó, vão puxando aqui, ó. Olha aqui, que são raízes trepadeiras, né? Ó, elas ficam trepadas aqui na árvore. Você puxa e tira essa estrutura dela aqui, ó. Então, turma, foi isso, ó. Eu queria falar para vocês sobre as curiosidades e características das raízes. Lembre-se, ó, dessa estrutura aqui, tá? A zona de crescimento, que é a zona de ramificação, zona pelífera, que absorve água, tá? E a zona de crescimento e a coifa, que protege o vegetal contra o solo. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem no WhatsApp. Eu irei mandar para vocês, turma, esse slide, tá? Só na aula de amanhã, tá? Eu irei mandar ele para vocês. Mas, turma, quando vocês tiverem um tempo livre, não só na minha disciplina, mas nas outras também, leiam, tá? Os próximos capítulos que os professores irão trabalhar, porque aí você já fica por dentro e você pode tirar dúvidas, tá? Fica até melhor, fica até mais participativo a aula. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu quero que vocês façam nesse trabalho, tá? Eu quero que vocês, ó, façam isso aqui, ó. Essa imagem bem aqui, ó. Na página 54. Tá vendo aqui a estrutura básica de uma flor? Eu quero que vocês falem aqui, ó. Aonde está a parte feminina, a parte masculina, a sépala, pétala. Então, quero que você vai pegar uma flor, colocar ela numa folha, puxar uma setinha com a caneta e fazer bonitinho escrever aonde está cada estrutura, tá? Que vocês vão fazer. É isso aqui, ó. Pode ser qualquer flor, tá, pessoal? Mas, portanto, que você coloque as estruturas, tá? Nas nossas próximas aulas, nós vamos falar sobre essas partes dos vegetais, tá? Lembrando, amanhã será no Zoom, irei falar sobre caule, folha e, importantíssimo, flores. A prova de vocês vai ter umas 5 questões sobre flores, tá? Que é importantíssimo, ok? Vamos lá finalizar nossa aula e bater o print.